A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos aqui comentando a revista de Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos para, junto com a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Pirassununga, do Ministério de Belém, estarmos com esta oportunidade, comentarmos a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Nilson, juntamente com sua esposa irmã Ana, e louvo a Deus pela vida do meu querido, grande amigo, o presbítero Milton, e o diácono Elcio também, um grande amigo, que juntos temos feito a obra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui comentando as lições bíblicas sobre o tema da igreja eleita, e a lição de hoje é a lição de número 9, o mistério da unidade revelado. E nós podemos iniciar esta lição com um período de oração, porque reconhecemos que a nossa capacidade de ensinar e de aprender nos vem pelo nosso Deus. Então oremos ao Senhor. Pai eterno, te agradecemos pelo ensino da Tua palavra. Venha nos ensinar, nos instruir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição que nós estamos estudando tem como base o texto bíblico de Efésios no capítulo 3. Nós temos visto que tem sido feito um comentário expositivo dos versículos nas lições, demonstrando os temas que estão colocados nesses versículos, e nós temos por textual o Efésios no capítulo 3, o versículo 5, que é um versículo que está presente na nossa leitura bíblica em classe. O versículo 5 do capítulo 3 de Efésios diz que, falando do mistério da unidade, que o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nossa verdade prática nos diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe nos mostra o apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, mas motivado, mobilizado em continuar fazendo a vontade de Deus, ainda que passando por prisões, passando por cadeias, passando por dificuldades e aflições. Mas ele permanece pregando o Evangelho. Por que será? Porque quando nós percebemos nos versículos que seguem ao capítulo 3, ele tem conhecimento da graça de Deus e do mistério que foi revelado. E é por conta desse mistério que ele se sente motivado para fazer a obra do Senhor. Então surge em nós o interesse de sabermos que mistério é esse, que tanto motiva o apóstolo Paulo e faz com que ele, mesmo em prisões, mesmo em dificuldades, se erga para proclamar a palavra de Deus. Talvez seja o conhecimento desse mistério que vai nos servir de instrumento da parte de Deus para que nós tenhamos propulsão para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Porque muitas vezes, por não conhecermos aquilo que o Senhor nos revela na sua palavra, não termos conhecimento adequado, nós nos sentimos desmotivados, sem mobilidade, sem desejo muitas vezes de servir ao Senhor. Mas que nós possamos, a partir dessa lição, conhecermos mais de Deus, para que tenhamos motivação para fazer a sua santa e gloriosa obra. A lição então nos mostra que os nossos objetivos nessa lição são conhecer esse mistério. Nós vamos estar tentando conceituar esse mistério para os irmãos. Vamos expor como Deus revelou esse mistério, quando Deus revelou, e entender que esse mistério esteve encoberto para ser revelado num tempo oportuno, de maneira plena. Então, irmãos, nós iniciamos aqui a nossa introdução observando que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Tudo isso dentro
da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 11, principalmente. Agora, falando do mistério, irmãos, nós precisamos conceituar esse mistério. Quando nós ouvimos a palavra mistério, nós ficamos às vezes com uma ideia de algo muito vago, obscuro, oculto, sem definição, sem uma ordem, sem uma definição mais clara, mais precisa. Antes de definirmos o que é o mistério, e esse mistério de que estamos falando aqui, que tanto move o apóstolo Paulo para fazer aquilo que Deus espera dele, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que mistério não é aquilo que os gentios que não haviam conhecido a Cristo no Novo Testamento entendiam como mistério. Era muito comum naquele período as religiões de mistério. Religiões onde alguns poucos iniciados tinham contato com algumas verdades secretas e ocultas que seriam úteis para a sua vida religiosa, para a sua piedade, para o seu fortalecimento espiritual. E quem não tinha acesso a essas verdades ficava fora do mistério, não participava daquilo que a religião propunha. Então era um conhecimento secreto e era mediado por sacrifícios, por leituras obscuras, por coisas secretas que não glorificavam o nome do Senhor. Então o mistério de que estamos tratando, ele é diametralmente oposto a esse mistério das religiões pagãs do Novo Testamento, religiões de gnose, religiões de obscurantismo e superstição religiosa. O mistério que nós estamos conhecendo, ele é definido pelo contexto bíblico, definido pelo apóstolo Paulo, definido pelo Senhor nosso Deus, que nos revelou na sua Sagrada Escritura o que é esse mistério. E esse mistério, podemos, para formular um conceito mais adequado, entender que ele é, em primeiro lugar, um segredo, uma doutrina secreta, mas isso não diz tudo sobre o mistério. Esse mistério, ele é um segredo, uma doutrina secreta, mas ele faz parte do conselho divino, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus decide falar, daquilo que Deus decide revelar. E ele faz parte do conselho divino, e por conta da soberania de Deus, ele pode ser revelado ou ele pode ser oculto. Esse mistério esteve presente desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele teve uma manifestação, e no Novo Testamento ele teve outra manifestação. Podemos dizer que no Antigo Testamento esse mistério ele foi oculto em parte, e no Novo Testamento esse mistério foi plenamente revelado. Então já começamos a diferenciar mais precisamente daquele outro tipo de mistério. Porque o mistério do Novo Testamento, o mistério que Deus nos traz em Cristo, ele é um mistério que é revelado a todo aquele que crê, a todo homem que tem um encontro com Cristo. E aqueles que não tiveram encontro com Cristo são chamados a conhecer esse mistério. Não é restrito. Todos podem vir e ouvir a palavra de Deus. Todos podem vir e conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Glórias a Deus. Aleluia. Então não é segredo para nós. Não é algo oculto para alguns círculos de irmãos mais espirituais, que oram mais, que jejuam mais, que clamam mais. Não. Todos aqueles que amam ao Senhor, todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm acesso a esse mistério. E nós vamos conhecer esse mistério hoje, nessa lição da Palavra de Deus. Mistério também pode ser entendido como uma verdade oculta, que tenha que ser entendida de maneira sobrenatural. Porque o mistério da unidade revelado, que nós vamos comentar na lição, que nós estamos verificando, ele que se conhece a partir de uma realidade espiritual. Não é com pensamento humano, com esforço humano, com sacrifícios, que nós vamos acessar esse mistério. Antes de tudo, é pela graça, pela operação gloriosa do nosso Deus,
que não está longe de nós, está perto de nós para nos revelar tudo aquilo que Ele preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 4, a palavra do Senhor nos fala acerca desse desejo do Senhor em revelar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos ler com confiança a palavra do Senhor. Efésios, melhor dizendo, 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Então o objetivo de Deus não é que somente alguns homens tenham acesso à verdade de Deus, mas Ele quer que todos sejamos salvos. Nós precisamos conhecer esse mistério e transmitir esse mistério a todos aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Então, o desconhecimento do mistério, conforme nos mostra a nossa lição. Em algum momento, esse mistério ele se mostra desconhecido, mas agora ele se torna manifestado. E esse mistério, ele teve um relacionamento com os profetas da antiga aliança. Alguns profetas, ainda que não soubessem do que estavam falando, prenunciaram esse mistério. Não era muito claro, não era algo de maneira explícita para eles, mas eles falaram aquilo que Deus disse para eles. Então esse mistério, de certa maneira, ele esteve oculto de duas formas. Ele esteve desconhecido de duas formas. Para os crentes do Antigo Testamento, ele esteve desconhecido porque ele foi revelado em parte. Nós podemos chamar aí o conceito de revelação progressiva. Deus foi falando um pouco aqui, um pouco ali. Então Deus revelava um pouco aqui, ele pronunciava o que haveria de acontecer, mostrava o que muito provavelmente estaria acontecendo. Não trouxe de maneira clara essa revelação no Antigo Testamento. Então ele permaneceu escuro, obscuro, desconhecido para os santos, mas havia um interesse divino em revelar esse mistério posteriormente. E para os gentios, ele permaneceu totalmente desconhecido. Os gentios do Antigo Testamento, as pessoas que não tinham encontro com Deus, não conheceram esse mistério. E os profetas conheceram em parte esse mistério. Porém, no Novo Testamento, glória a Deus, esse mistério foi plenamente revelado. De maneira que hoje podemos afirmar que é até difícil referirmos que o mistério permanece oculto, que ainda exista um mistério, né? Não existe mais esse mistério, já está revelado, já foi revelado. Paulo está tratando dentro de um percurso de demonstração, onde os irmãos estavam vindo de uma situação de mistério, mas agora o mistério já está revelado para nós. Não há mais sentido em falar que o mistério permanece, porque já foi revelado. Seria algo contraditório, inclusive. E nós podemos continuar, irmãos, o nosso estudo, entendendo que esse mistério ele veio revelado. Já entendemos o conceito de mistério, já tivemos algum contato com o conceito de mistério, que é um segredo secreto que Deus resolveu revelar, né? Totalmente diferente do conceito gentio. Mas nós temos aqui o como foi dado esse mistério, a quem foi concedido esse mistério, quem foram os depositários que receberam conhecimento desse mistério e que tiveram a responsabilidade de transmitir adiante. Então, esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Nós estamos falando do mesmo grupo, apóstolos e profetas. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele selecionou entre os seus discípulos 12 discípulos mais
aproximados para com o objetivo de fazer deles apóstolos, enviados por ele, porque a palavra apóstolo significa enviado, aqueles que foram mandados por alguém para trazer para levar uma mensagem, para proclamar uma verdade. E ele escolheu dos seus discípulos 12 e deu a eles essa incumbência. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, nós podemos ler a palavra do Senhor. E o apóstolo o evangelho nos mostra Jesus dizendo a eles: eis que eu vos envio. E a expressão em grego é ego apostelote. Então ele diz: eu vos envio, eu vos mando. Ele disse isso. Então existem algumas características que definem uma pessoa como apóstolo. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas se auto-intitulando apóstolo, né? Mas existem algumas características que a Bíblia define como apóstolo. Nós podemos citar algumas. Aqueles que andaram com Cristo, aqueles que tiveram um encontro com Cristo pessoal, real, e aqueles que receberam de Cristo essa informação direta. Viram Cristo e ouviram Cristo falar com eles. Eu vos envio, eu te envio. E Cristo enviou isso. Nós sabemos que existe o ministério de apóstolo, é um ministério bíblico. Nós temos um estudo bastante significativo na Bíblia, de estudo pentecostal, como nós conhecemos. Porém, os apóstolos, no sentido bíblico do Novo Testamento, dos 12, como aqueles que tinham autoridade de Cristo, inclusive para escrever o Novo Testamento, somente eles tinham esse título de apóstolos de Cristo, como Cristo assim o definiu. E a gente fica, às vezes, com um certo problema em definir o apostolado do apóstolo Paulo, né? Nós entendemos que Paulo era apóstolo, ele se intitula como apóstolo, e isso não é um título arrogante, não é uma auto-intitulação soberba do apóstolo, porque nós sabemos, inclusive, as dores que ele suportou por conta desse apostolado. E interessante que o apóstolo Paulo também se inclui nessa categoria de apóstolos em que os outros apóstolos se incluíam, porque ele também viu Jesus, talvez não naquele momento, certamente não naquele momento, e ele também ouviu Jesus dizer a ele: eu te envio. Vamos ver onde é que foi isso? A gente pode abrir a nossa Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, onde nós temos o relato da conversão do apóstolo Paulo pelo próprio apóstolo. Ele está defendendo o seu ministério e ele diz aqui no versículo, contando seu testemunho de conversão. Nós sabemos que Paulo estava indo a Damasco para pregar para perseguir os cristãos, e Jesus Cristo lhe aparece. E Jesus Cristo diz para ele, e ele refere aqui no versículo de número 21, vai, porque eu enviar-te-ei aos gentios. Então ele também viu Jesus, como os outros discípulos viram, teve contato com Cristo, e ele recebeu essa palavra: ego apostelote, eu vou te enviar. Então o apóstolo Paulo ele se inclui na mesma categoria de apóstolo dos 12. Ainda que não tivéssemos esse tipo de evidência, nós temos condições de crer que o apóstolo Paulo ele é um apóstolo de Cristo. Agora, como esses apóstolos do Novo Testamento, nós não vemos mais pessoas que tiveram esse encontro direto com Cristo e receberam essa ordem do Senhor. É um ministério apostólico diferenciado do ministério apostólico que nós conhecemos. Então, irmãos, e esses apóstolos receberam essa revelação do mistério, esse conhecimento. Ele não foi dado a líderes de seitas, ele não foi dado a algum tipo de sacerdote impuro, mas ele foi dado diretamente a homens fiéis que tiveram encontro com Cristo e que transmitiram esse encontro, essas palavras adiante. Então, nós estamos corretos
em dizer que é o fundamento dos apóstolos, né? É o fundamento dos apóstolos. E esse, mais uma vez nós dizemos, a referência de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo, quando ele proclama esse mistério, que foi confiado aos apóstolos, inclusive a ele tem certeza que isso não é coisa humana. Não é persuasão, não é sofisma, não é lógica humana, não é filosofia, não. Isso é demonstração do poder do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E esse mistério foi oculto, mas agora ele está sendo revelado. Então aqui a nossa lição diz que, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Fica claro para nós, irmãos. Qual é o mistério de que nossa lição está tratando? Qual é o mistério de que o apóstolo Paulo tanto fala, que ele refere cerca de 3 vezes no texto bíblico de Efésios 3? O mistério revelado é a igreja que une judeus, gentios, bárbaros, servos, livres, todos os homens em um corpo só, o corpo de Cristo. E essa revelação começa com a declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, o Pai idealizou, o Jesus Cristo veio, executou a obra fundando a igreja, e o Espírito Santo dá continuação a esta obra. E quem é responsável por comunicar isso são os apóstolos e profetas do Novo Testamento, que transmitiram a nós, a igreja, a responsabilidade de conhecer e de transmitir esta verdade. Então o mistério oculto já não está oculto, o mistério é a igreja. E por conta de saber que Deus não somente elegeu os judeus, mas elegeu a igreja para a salvação, o apóstolo Paulo enfrenta prisões, enfrenta cadeias, enfrenta desafios e vence para a glória do nome do Senhor. E a magnitude desse mistério é o que faz com que o apóstolo Paulo tenha vontade de colocar-se de pé proclamando. E que nós possamos também, irmãos, ter contato com esse mistério, conhecer esse mistério, absorvermos-nos nesse mistério, de entender que o Evangelho ele é inclusivo, de entender que o Evangelho ele não se restringe somente a um grupo de pessoas. Naquela época, os judeus do tempo de Paulo acreditavam que somente os judeus eram salvos, somente eles tinham acesso a Cristo, que o Messias só viria para eles. Mas desde o Antigo Testamento Jesus já falava que ele chamaria um povo, ele traria um povo. Desde Abraão ele já começou a proferir: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, não foi oculto, Deus revelou. E é lógico, eles não entenderam claramente isso, porém agora o mistério está revelado. E nós precisamos conhecer isso, irmãos, e nos livrar de todo tipo de separação que possa iniciar-se dentro da igreja, por conta de etnia, por conta de classe social, por conta de conhecimento escolar, acadêmico, acharmos que as pessoas são desmerecedoras, não merecem, né, a aceitação que o Evangelho traz, rejeitar pessoas marginalizadas, pessoas que estão aí na prostituição, vivendo uma vida onde a sua identidade, melhor dizendo, está sendo alterada. Muitas vezes a igreja se vê enfrentando esse desafio, mas o mistério que Deus nos revela na igreja é que em Cristo todos somos um. Em Cristo todos podemos caminhar juntos e vamos chegar no céu de glória para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse mistério ele não foi algo que surgiu de um segundo plano de Deus. Ele criou Adão pecou, e agora Deus ficou perdido, o que vou fazer, como vai ser? E tive uma ideia, vou criar um plano. Não, Deus na sua presciência,
já havia preestabelecido um plano onde todas essas coisas seriam organizadas para a glória do seu santo nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi pré-estabelecido pelo Senhor. Nós podemos acompanhar nossa lição quando ela diz que o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Como é importante, irmãos, nós meditarmos. No versículo 8 do capítulo 3, o apóstolo Paulo lhe diz isso. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, insondáveis de Cristo. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Riquezas. Nós temos riquezas, irmãos. E por que muitas vezes nós nos achamos tão pobres? Por que muitas vezes nós nos achamos tão vazios, sem capacidade, as nossas mãos vazias? Irmãos, realmente recebemos pela graça todo esse conhecimento, tudo aquilo que Deus nos traz, mas nós precisamos nos lembrar sempre e tomar posse daquilo que nós já temos em Cristo, glorificar o nosso Deus, porque Ele nos dá riquezas insondáveis, que quanto mais nós conhecemos, mais nós entendemos que precisamos conhecer mais. E foi revelado pelo Senhor, foi anunciado, foi pré-estabelecido, né? E Paulo agora se vê vitorioso, se vê, como se diz, ele se vê prestigioso, não se vê digno, um tesouro em vaso de barro, ele se vê esse vaso de barro para transmitir esse mistério. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos esse vaso de barro, irmãos. E Deus nos dá hoje a responsabilidade de transmitir esse mistério, de transmitir a revelação desse mistério. Não somente uma revelação, proposicional, através de palavras, de fala, de discurso, de pregações, mas uma proclamação inclusiva, uma proclamação de vida, onde nós abracemos aquele que precisa, onde nós vamos àqueles que precisam. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele não está amando os gentios somente de palavras, pregando a palavra. Não, ele vai a prisões, ele enfrenta desafios, ele sofre perigo, ele corre riscos por amor a esse mistério. A união da igreja, né? Paulo, ele se reconhece como apóstolo dos gentios, ele foi designado pelo Senhor Jesus Cristo em Atos, no capítulo 22, nós já lemos, no versículo 21, que ele foi enviado para os gentios. E é esses gentios que ele proclama, né, a palavra de Deus. Esse propósito ele é eterno em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Glória a Deus. Então esse mistério é o plano da salvação, é o mistério da igreja. Isso foi sempre propósito divino. Foi o que Deus sempre quis, é o que Deus sempre planejou. E aquilo que Deus decreta acontece, porque Deus é fiel àquilo que Ele fala. Alguém pode pensar que Deus perdeu o controle, que Adão saiu de curso e Deus teve que arrumar uma segunda opção, mas não foi isso que aconteceu. Deus não revelou totalmente, claramente, aquilo que Ele ia fazer por conta da sua soberania. Ele foi revelando progressivamente. E em Cristo Ele tornou conhecido esse mistério. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós podemos adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos dado condições de conhecer esse mistério. E recapitulando, para nós encerrarmos, nós estamos concluindo a nossa lição. Vamos nos lembrar que mistério
do que está lá no texto bíblico é diferente do mistério, do conceito de mistério de outras religiões. Se nós estivermos em algum culto, alguma reunião que se diga espiritual e que afirme que na verdade existe um mistério que é oculto a alguns, nós precisamos tomar muito cuidado, porque biblicamente falando, o mistério já está revelado aqui na Bíblia. O mistério já está revelado aqui na Bíblia. O mistério é a união de Cristo com a igreja, e a união da igreja independente de cor, raça, credo, língua e nação. Esse é o mistério de Deus para o mundo em crise. É disso que o mundo precisa, de uma igreja inclusiva, de uma igreja amorosa, de uma igreja que não se esconde, de uma igreja que já foi revelada. É disso que o mundo precisa, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Esse mistério nos foi transmitido pelos apóstolos, organizados por Deus, reconhecidos pela igreja, com referências, com designações específicas, e esse mistério faz parte do plano pré-ordenado de Deus. Deus não perdeu o rumo da história. Deus está no controle de tudo, e que nós possamos, a partir de então, proclamar essa verdade, ser movidos pelo Senhor para sermos instrumentos de Deus para a nossa geração. Que Deus abençoe os irmãos, continue nesse propósito de conhecer as Escrituras e firmem-se com Deus, para que juntos estejamos caminhando na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.